Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. Iniciamos a nossa oração da manhã, neste dia 9 de setembro do ano da graça de 2020, o dia em que celebramos na Igreja São Pedro Clever. E fazemos esta oração da manhã na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, onde ontem celebramos a festa da Natividade, na cidade de Kingston, na província de Ontário, no Canadá. E somos uma comunidade, uma igreja, uma paróquia, criada pelo amor, pela dedicação, pelos sacrifícios, pela entrega e pelos sonhos também de todos os imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje, nesta manhã, queremos celebrar convosco e com todos aqueles que nos acompanham a festa de São Pedro Clever, que nasceu na Catalunha, em Espanha, em 1580, sendo filho de pais muito piedosos, muito católicos, e que quiseram logo desde o início consagrar o seu filho ao serviço do Senhor. Enviaram Pedro a Salsona para estudar os primeiros elementos da gramática. Com 15 anos, o bispo de Salsona conferiu-lhe a primeira tonsura e aos 21 anos entrou na Companhia de Jesus em Barcelona. Pedro era muito devoto, devotíssimo da Virgem Maria e um profundo adorador de Jesus Eucarístico. Após os estudos, Pedro foi ordenado sacerdote e enviado como missionário a Cartagena, Porto de Colômbia, onde viveu o seu apostolado entre os escravos por mais de 40 anos. Em Cartagena, portanto na Colômbia, Pedro Clever estava diante de um dos 3 portos negreiros da América Espanhola, onde a cada ano chegavam de 12 a 14 navios carregados de escravos. Os escravos trazidos ou roubados da África ficavam durante a viagem nos porões escuros dos barcos, que não tinham condições para abrigar seres humanos. Eram tratados com menos cuidado que os animais selvagens e, por fim, os que não morriam eram vendidos. Sem dúvida, o mercado dos escravos foi a página mais vergonhosa da colonização das Américas. Muitos missionários levantaram a voz contra esta desumanidade. Muitos sofriam perseguições e eram expulsos. O Papa proibiu repetidas vezes o comércio dos escravos, mas a voz da Igreja não comovia a dureza dos comerciantes nem das autoridades, como hoje não comove perante certas calamidades que estão a cometer. O aborto, a eutanásia, a ideologia do género nas escolas. Ninguém ouve a voz da Igreja. E são vergonhas da humanidade. Durante mais de 40 anos, a vida de Pedro Clever foi servir aqueles escravos, cuidando deles, do físico ao espiritual. Clever fazia tudo para evangelizar um por um. Por suas mãos passaram mais de 300.000 escravos durante 40 anos de apostolado em Colômbia. No dia 3 de abril de 1622, Pedro Clever acrescentou aos votos religiosos de sua profissão mais um voto, o de gastar a vida inteira ao serviço dos negros escravos. Testificando este voto, escreveu do próprio cunho para sempre escravo dos negros. Ele escreveu um livro em que nós temos acesso, que é o Escravo dos Negros. Ele dizia que era o escravo dos negros. Vítima da caridade, acabou morrendo em 1654, com 74 anos de idade e 52 de vida religiosa, quando, ao socorrer a Cristo escolhido e chegado, pagou uma terrível peste.
e foi declarado pelo Papa Pio IX patrono das missões entre os negros. Portanto, a Igreja Católica muitas vezes se levantou contra este mercado de negros, porque a pessoa humana é criada à imagem de Deus. Somos todos irmãos, somos todos criados com dignidade perante Deus. E por isso todas as questões da vida, o aborto, a eutanásia, o respeito pelas crianças que crescem com harmonia e com a educação dos pais, e não são os professores, não é o Estado que tem a obrigação de formatar naquilo que quiser as pessoas. Não somos robôs, somos pessoas humanas, e hoje, nos nossos dias, estas calamidades que temos presente e que ninguém quer ouvir, e que a voz da Igreja não é ouvida, mas também a questão dos escravos, porque hoje, no nosso mundo, sobretudo aqui na América, e um pouco por todo lado, esta questão continua viva, e muitos a querer reviver e querer relembrar tudo isso que se passou. Portanto, no fundo, são motivos que estão do passado. São Pedro Clever foi um apóstolo desta gente, dizendo a todos que são irmãos, são da mesma dignidade que nós. E neste dia de São Pedro Clever, vamos rezar o Salmo 85. O Salmo 85 é a oração do pobre nas dificuldades. O salmista canta, invoca, chora o pobre em plenas dificuldades diante de Deus. Não tem para mais que ninguém quem se virar, o pobre vira-se para Deus. E quando nós choramos, quando nós rezamos, quando nós estamos em silêncio diante de Deus, Deus vai operando na nossa mente, no nosso coração, a solução para os males. É só preciso estarmos atentos e ouvir a voz de Deus que fala no nosso íntimo. E o cristão tem a obrigação de ir crescendo nesta capacidade de ouvir a voz de Deus nos sinais que vai vivendo. No Salmo 85, então o pobre reza no meio das dificuldades. São Paulo nos Coríntios diz a respeito deste salmo: bendito seja Deus que nos consola no meio das aflições. E diz então o salmista neste Salmo 85: inclinai ao Senhor o vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, sou vosso amigo, salvai o vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Tende piedade, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai o vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, a minha prece, o meu lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que me haveis de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa comparar. Não existe outra obra no mundo comparável às vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar o vosso nome. Sois tão grande e fazeis as maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos, e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós, que respeite, Senhor, o vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma, sem cessar louvarei o vosso nome. O vosso amor para mim foi imenso, retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam os soberbos, os malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim,
Confirmai com vigor vosso servo, e da vossa serva o filho salvai. Concedei-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me deste ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Alegrai vosso servo, Senhor, pois a vós eu elevo a minha alma. A leitura breve é tirada do livro de Jó, capítulo 1, versículo 21 e também capítulo 2, versículo 10. Irmãos, eu nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, como foi do agrado do Senhor. Assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Se recebemos de Deus os bens, não deveríamos receber também os males? Jó, um livro com 4 capítulos, 2 páginas da Bíblia, falam da sua experiência em contacto com Deus e toda a ordem de Deus o enviar a Nínive e ele embarcar no barco ao contrário, ir para outro porto. Então veio uma tempestade, o barco afundou e veio um peixe, sugou e veio colocá-lo em frente da praia de Nínive, e Jó teve que passar Nínive a anunciar as palavras de Deus. É uma história que fala da nossa história. Tantas vezes embarcamos no barco ao contrário da vontade de Deus, e Deus tem o seu projeto. E Jó, depois de tudo isso, de todas essas experiências e as experiências que foi fazendo ao longo da vida, dá-nos estes textos para refletirmos a nossa pobreza, a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Hoje o São Bernardo Abade, que viveu na zona dos Alpes, entre a Suíça, a Alemanha, a Áustria, e que criou aqueles cães, os cães de São Bernardo, porque muitos comerciantes a atravessar os Alpes vinham os nevões, e com o nevão o caminho fica escondido, a pessoa perde, não sabe para onde há de ir, e com o frio pode morrer. Então São Bernardo colocou no pescoço dos cães um pequeno potinho com rum, com cachaça, com aguardente, para que quando chegasse junto da pessoa perdida com o frio, se estimulasse. Entretanto viriam os irmãos, os frades, e salvariam. Teve uma obra extraordinária na Europa, e escreveu este livro, este texto, sobre os graus da contemplação, graus que nós podemos fazer para contemplar a Deus. E diz assim: firmemos os pés no reduto, na pedra solidíssima, na pedra sólida, apoiados com todas as forças em Cristo, como está escrito: firmou meus pés sobre a pedra e dirigiu meus passos, diz no Salmo 39, versículo 3. Assim, firmes e estáveis, contemplemos para ver o que nos dirá e que responderemos ao que nos repreende. Então, coloquemos os pés sobre a pedra firme, a rocha, Jesus Cristo. O primeiro grau da contemplação é então este, caríssimos: que consideremos sem cessar o que quer o Senhor, o que lhe agrada, aquilo que aceite diante dele. Primeiro, colocamos os pés e meditamos o que é que o Senhor quer. E já que em muitas coisas todos nós faltamos, diz Tiago, na Epístola de São Tiago, capítulo 3, versículo 2, a nossa força vai de encontro à retidão da sua vontade.
sem poder unir-se ou adaptar-se a ela. Humilhemo-nos sob a poderosa mão de Deus Altíssimo e procuremos mostrar-nos bem miseráveis aos olhos da sua misericórdia, dizendo: cura-me, Senhor, e ficarei curado. Salva-me e serei salvo. Diz no livro de Jeremias, do Antigo Testamento, capítulo 17, versículo 14. E ainda: Senhor, tende compaixão de mim, cura minha alma, porque pequei contra ti. Salmo 40, versículo 5. Com o olhar do coração purificado por estes pensamentos, abstraindo-nos de tudo e pensando na grandeza de Deus e o que é que Deus quer, já não nos entretemos com o nosso espírito na amargura, porém, muito mais com o Espírito Divino, com grande atrativo. Não refletimos mais sobre a vontade de Deus em nós, e sim no que ela é em si mesma. Na vontade de Deus se encontra a vida, diz o Salmo 29, versículo 6. Por isto, não duvidemos de que em tudo o mais útil e fácil para nós é aquilo que é conforme a sua vontade. Então, com a mesma solicitude com que desejamos conservar a vida de nossa alma, não nos desviemos dela na medida do possível. Enfim, tendo-nos adiantado um pouco no exercício espiritual, guiados pelo Espírito, prescrutador das profundezas de Deus, pensemos na suavidade do Senhor, como é bom em si mesmo. Com o profeta, roguemos ver a vontade de Deus e visitar, já não mais nosso coração, mas seu templo, dizendo contudo: dentro de mim a minha alma está perturbada, por isso lembrar-me-ei de ti, no Salmo 41, versículo 7. Nestes dois pontos consiste toda a vida espiritual. Olhando para nós, nos perturbemos e entristeçamos para a nossa salvação e respiremos desafogados na consideração das coisas divinas, para recebermos a consolação na alegria do Espírito Santo. De lá nos venha o temor e a humildade, e daqui brote em nós a esperança e a caridade. Portanto, São Bernardo, que era um monge, na sua ordem, na sua congregação, dá conselhos aos frades como devem fazer a contemplação, começando pela meditação, olhar para a nossa pobreza, a partir da nossa pobreza, colocar os pés na rocha firme que é Jesus Cristo e contemplar a sua grandeza e a sua bondade. E este é o conselho, o método que São Bernardo nos aconselha. Então, nesta manhã, coloquemos também diante de Deus as nossas preces, confiando-lhe o nosso dia, e peçamos-lhe que Ele nos guie e nos conceda as graças que lhe pedimos. E digamos: lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Bendito sejais, Senhor Jesus Cristo, pastor da Igreja, que nos dais hoje luz e vida. Ensinai-nos a vos agradecer tão dom precioso. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Velai com bondade sobre o rebanho reunido em vosso nome, para que não se perca nenhum daqueles que o Pai vos confiou. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Conduzi a Igreja pelo caminho dos vossos mandamentos, e que o Espírito Santo a mantenha sempre fiel. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Aumentai a Igreja com a vossa palavra e o vosso pão, para que, fortalecida por este alimento, ela vos siga com alegria. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal. Oremos. Senhor, que nos criaste em vossa sabedoria e nos governais em vossa providência, iluminai os nossos corações com a luz do vosso Espírito Santo, para que por toda a nossa vida vos sejamos dedicados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Desejo a todos um santo dia e, sobretudo, neste dia de São Pedro Cléver, num tempo tão conturbado e que estamos a viver no tempo presente, os problemas históricos que se foram acumulando ao longo dos tempos e que estes santos já naquele tempo nos iluminavam e nos davam sentido para os grandes problemas da humanidade. Confiemos também a nossa prece e a nossa oração, e que São Pedro Cléver interceda por nós.